Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 40. Quem semeia, colherá. Não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo e ela se prontificou a me satisfazer. E a bondosa Narcisa disse: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá alguma tarefa nos aguarda. Quer dizer, ele sentia atração porque lá ele tinha alguma coisa para resolver, uma oportunidade de fazer o bem e aprender com ele. E a Narcisa continua, né? Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Não existe acaso, né? Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira me acompanhou à procura de Nemésia, prestimosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos de muita dor, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo agora deve estar habituado a esses cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou: Narcisa, faça o favor de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar conveniente ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre ligada aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Ali se localizavam algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a regular distância. Eu estudava a fisionomia das doentes quando olhei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada, de aparência diferente? Velhice que parecia prematura marcava o seu semblante, em cujos lábios pairava um sorriso forçado, misto de ironia e resignação. Os olhos embaçados e tristes se mostravam defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes a localizei no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conheci em tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter qualquer dúvida. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, entrou em nossa casa, levada por uma velha amiga da minha mãe, que aceitou em recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa me pareceu bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras de sua mocidade, agravando com isso a irreflexão dos meus pensamentos. Recordei o dia em que minha mãe me chamou a conselhos justos. Dizia que aquela intimidade não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com critério sadio. Entretanto, eu levianamente levei muito longe a nossa camaradagem.
Sob enorme angústia moral, mais tarde, Elisa abandonou nossa casa, sem coragem de me lançar no rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato e meu pensamento a episódio fortuito da existência humana. Vamos lembrar, né, que no capítulo anterior a dona Laura disse que é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Experiências de energias são divinas, têm que ser muito bem cuidadas. Aqui ele está encontrando a mulher que ele abusou de sua intimidade por ser patrão. E ela continua, né? No entanto, o episódio, como alguma coisa na vida, também está vivo. Agora, tinha Elisa à minha frente, vencida e humilhada. Por onde a mísera criatura viveu, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento, de onde vinha a... Desculpa, gente. Naquele caso, o Silveira não me defrontava perto de quem pude repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Lembra, no caso do Silveira, ele ficou envergonhado pelo fato pelo que o pai fez. Ele concordou com o pai, mas quem fez foi o pai. Agora não, foi ele quem fez. A dívida era só dele. Cheguei a tremer envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas, como uma criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, me dirigi a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedia à mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante, se tivesse Tobias a meu lado, considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe. Que voltei para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga respondeu: não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral, de experiência própria. Ou seja, eu conheço a sua dor. Na hora que ela reconhece que passou por aquela dor, ela está dizendo: eu também errei. Isso é caridade. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar sua dívida. Então, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é isso que a gente ouve? Ou seja, ele está agora em condições de fazer o que deve ser feito. Por isso ele está lá. Vendo a minha indecisão, prosseguiu: não tema, aproxime-se dela e a reconforte. Meu irmão, todos nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo a minha firme resolução de empreender o necessário ajuste às contas, disse: vamos, não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será fácil, pelo fato de ela continuar
Desculpa, isso não será difícil pelo fato de ela continuar temporariamente em cegueira quase completa. Pelas forças que a envolvem, noto sua triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Ou seja, das prostitutas, aquelas que abortam, aquelas que têm atitudes nocivas a si e aos outros. Nos aproximamos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa se identificou, dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Foi recolhida às câmaras de retificação há 3 anos. Ou desculpa, 3 meses. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito? Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? E eu disse: as experiências dolorosas sempre ensinam. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias, e falou: minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, me vali do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos que amem a vida sadia, por mais faltosos que tenham sido, e me entreguei a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma. A sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo, em terrível desespero, mas, um dia, tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, me trazendo a esta casa abençoada. História muito parecida com a de André, né? Ficou muito tempo em desespero e depois de fazer prece sentida, prece verdadeira, os mensageiros do bem o recolheram daquele lugar horroroso e o trouxeram para o nosso lar. Semelhante história, né? Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Então, ao ouvir pronunciar meu nome e de meus pais, e perguntei, acabrunhado: e você o odeia? Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava sua lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia me modificou. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Então, não devo recriminar a ninguém. Então, ela entendeu que odiar o outro é se odiar, porque o veneno emitido pelo ódio sai de dentro dela. Ela tem que estar envenenada, além do que ela também entendeu que quando um não quer, 2 não fazem. Portanto, a culpa é repartida. Ambos erraram pela irreflexão, pela falta de religiosidade. E ele continua: aquela humildade me sensibilizou. Tomei sua mão, sobre a qual, sem que eu pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso.
Desculpa, gente. Importante isso, né? Ele agiu como Narcisa agiu com ele. Isso é, deixou Elisa falar até as lágrimas do arrependimento. É necessário saber ouvir sem interromper, para que a pessoa possa chorar o quanto for necessário para aliviar a sua dor, para aliviar o seu remorso. É preciso que as lágrimas lavem a sujeira que está no seu coração. E falei com forte emoção: ouça, minha amiga, eu também me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo daqui para frente. E Elisa ingenuamente disse: e sua voz parece com a dele. E eu continuei comovido, pois bem, até agora não tenho propriamente uma família no nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz, e ela, enxugando as lágrimas, disse: como lhe sou grata! Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, me dando o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Então, os responsáveis pela queda são responsáveis em erguer os que caíram. Não se preocupe com o mal. Ele acompanha quem o praticou onde ele estiver. Quem erra, carrega as grades de sua cela por onde for. A culpa está na consciência. Os prazeres de 5 minutos se eternizam nas dores de décadas. Como disse Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho, porque, de uma forma ou de outra, seremos colocados diante das nossas vítimas. Estamos em dívida e, se não podemos devolver, pelo menos podemos amparar, ser solidários. Como diz o título, quem semeia, colherá. Quem planta espinhos, não colhe flores. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.